E o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, anunciou a criação de uma mesa técnica para discutir o superendividamento dos servidores públicos estaduais causado por empréstimos consignados e denúncias sobre fraudes também. Essa iniciativa foi motivada por diversas denúncias, como eu disse, de irregularidades na cobrança de empréstimos que estariam comprometendo até 60% ou mais da remuneração dos servidores. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, Simpag, Antônio Wagner. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa É sempre tarde. um prazer estar com vocês. Melhor jornalismo de Mato Grosso. Presidente, essa denúncia aí sobre os empréstimos consignados é uma fraude milionária ou é um assunto aí para direito do consumidor? É uma fraude multimilionária. É uma fraude desde o início do credenciamento dessa instituição bancária para operar na modalidade de cartão de crédito consignado. Essa instituição, Banco Capital, sequer é um banco, né? Uma fintech financeira, mas é uma sociedade de crédito direto. E o próprio decreto 691 do governo do estado de 2016, decreto de 2016, ele dizia que somente bancos comerciais poderiam ser credenciados para operar crédito consignado, seja na modalidade de cartão de crédito consignado, cartão benefício consignado ou crédito consignado, que era o crédito tradicional. Presidente, tem uma estimativa aí de quanto seria esse rombo em cima do servidor público do Estado? Lúcio, nós, durante 1 ano e meio, conseguimos auditar tivemos acesso a cerca de 60 contratos. Esses contratos, 100% deles com fraude. Fraude no valor. Para que as pessoas entendam em casa, fraude no valor. Eu recebo 20 mil de Pix do banco na minha conta. Quando eu tenho acesso ao contrato, o contrato era de 33 e este servidor estava pagando ali 2, 3, 4% em cima desses 33, e não em cima desses 20 mil reais, por exemplo, que ele recebeu. Eu vi, por exemplo, o diretor do banco dar uma entrevista numa rádio, logo depois, inclusive 2 dias depois do secretário de Estado de Planejamento, parecendo inclusive uma operação abafa, uma operação controlada ali na mesma rádio. Inclusive estou pedindo acesso para dar entrevista nessa rádio, até agora não me atenderam, e eu vi este diretor do banco dizer que seriam compras de dívidas. Primeiro, eles precisam entender que o decreto vedava compras de dívida na modalidade de cartão de crédito consignado. Então ele assume uma irregularidade. E não é compra de dívida os que nós tivemos acesso, é valores creditados a menor na conta do servidor, é fraude no valor. Por isso não é uma relação consumerista, por isso o decreto 1441, que busca uma agulha no palheiro, está buscando aí fazer uma auditoria em 180 dias, ou seja, perpetuando no tempo e no espaço essas fraudes e buscando fazer uma auditoria em mais de 35 bancos e instituições ali que operam nessas modalidades, sendo que a gente está indicando que este banco e as suas subsidiárias são os que têm maiores sintomas de irregularidades e fraudes. Agora, presidente, de fato, o senhor acredita que foi um erro, foi uma omissão ou conivência do próprio Estado ao permitir que uma instituição bancária sem cadastro no Banco Central, que é essa informação que nós temos, né, operasse esses empréstimos, né, em um valor altíssimo, milhões, e que também quantos servidores foram afetados? O senhor já tem essa estimativa? Somente do Banco Capital são 12.562 contratos. Servidores, aliás. Tem servidor que tem 2, 3 ou 4 contratos, podendo chegar somente com este banco a 19 mil contratos. E ali, em média, como eu disse, entre 10, 20 a 30 mil de diferença dos valores creditados e os valores contratados. Então, se a gente multiplicar isso, nós estamos falando de 300, 400 ou até 500 milhões de reais. Por exemplo, no primeiro caso, a moça pagou em cima de um valor durante 2 anos e não foi o valor que ela recebeu. Ela recebeu quase 20 mil reais a menos e estava pagando sobre o valor total. Só de juros que ela pagou a mais foram 7 mil reais. E, de repente, o banco, por um milagre do destino, faz 3 Pix exatamente do valor de diferença da fraude dos 3 contratos dela. Inclusive, 2 desses contratos com o Banco Cartus, que só veio a ser credenciado em outubro, só que os contratos de 2023, outubro de 2024. Não tem explicação para isso, então a fraude pode ser multimilionária
e a gente entende que a Secretaria de Gestão e Planejamento cometeu uma série de falhas, principalmente por desrespeitar as prerrogativas da CPI do endividamento lá em 2018. E sabe quem que estava na CPI do endividamento em 2018? O atual conselheiro, que então era deputado, Guilherme Maluf, e também o presidente da Assembleia Legislativa, enquanto deputado, pertenceu a essa CPI do endividamento, e a CEPLAG, por um ato unitário do secretário de Gestão, faz exatamente o controle. Faz exatamente o contrário do que recomenda a CPI do endividamento. A CPI diz: é preciso que não tenha mais cartão de crédito consignado, porque esse tipo de operação gera um descontrole muito grande. Eles ampliaram de 5% para 15% o limite de consignação de cartão de crédito consignado. Ele tira a guarda documental da responsabilidade da Secretaria de Gestão e Planejamento, e ninguém entende por quê. Porque se o Estado está gastando mais de 1,5 bi, é bom que a gente lembre esse número, mais de 1,5 bilhão com transformação digital, compra de softwares para transformação digital, não era necessário que a gente desenvolvesse um sistema que inclusive servidores da minha carreira poderiam desenvolver para ter a guarda e o controle documental dessas operações de empréstimo consignado. Era plenamente possível, só que foi exatamente o contrário do que quis fazer a Secretaria de Gestão e Planejamento. Ela tirou a guarda, o controle dos consignados da Secretaria de Gestão e Planejamento, inclusive tirou a obrigatoriedade de assinatura final para credenciamento de bancos do governador. Era o governador, então, até ali 2018, era 35% o limite consignado e tinha 8, 9 bancos operando, geralmente os bancos tradicionais. Após descumprir a CPI do endividamento, ali em 2020, o decreto 650 de setembro de 2020, ele tira a obrigatoriedade de ser o governador que assina esse credenciamento, aumenta para 120 meses a possibilidade de esticamento desses consignados, tira a guarda documental da Secretaria de Gestão e Planejamento, parecendo que está orquestrando o que aconteceu na sequência. E agora vem a Operação Abafa, com o Decreto 1441 e o Decreto 1454, que coloca o PROCON, ao invés das forças policiais, para investigar essa fraude multimilionária, como a gente está dizendo. Ou seja, houve uma conivência. A gente entende que houve uma conivência e ela nos preocupa muito, porque estão tentando politizar esse assunto e a gente está tentando evitar a politização desse assunto. O próprio diretor do banco vai na imprensa dizendo que tinha gente querendo politizar, só que não cita nomes. E a gente quer discutir tecnicamente na mesa, quer que suspenda todo o repasse de mais de 12 milhões por mês para essa instituição financeira, que, como eu disse, tem mais 3, 4 bancos que operam juntos nessa modalidade e que aí, por isso, que de 12 mil pode saltar para 30, 40 mil servidores. Então, a gente quer que suspenda isso, coloquem todos os 19 mil contratos na mesa e todos possamos auditar juntos esses contratos para aí sim, se não tiver irregularidade, pagá-los, mas se tiver irregularidade, devolver em dobro, porque é assim que define, inclusive, a lei consumerista. Presidente, e como explicar o fato de que o servidor público não tinha acesso ao próprio contrato de empréstimo feito no nome dele e que vinha o desconto todo mês na folha de pagamento? Como você explica isso? Quem está escondendo um contrato está escondendo algo daquele contrato. Como eu disse, 100% dos contratos que nós tivemos acesso com muito custo, uma romaria para conseguir, nós encontramos 100% de fraudes. Desses 12.500 servidores, ninguém tem o cartão de crédito físico, ou seja, já é uma fraude na modalidade do crédito contratado. Por isso, permite juros mais altos, cartão de crédito consignado. E nós temos hoje, Lúcio, mais de 250 pedidos administrativos de contrato que este banco não entrega. E nós temos, inclusive, todas as nossas denúncias, agora, né, junto com outros sindicatos como o Simpol, Sintap, Sindés, Sintesmate, Sintema e a própria federação, todas essas denúncias, elas começaram ali com o Simpaig e aí se abriu uma investigação preliminar na CEPLAG, que foi encaminhada para a CGE, e nós temos mais de 40 dias pedindo acesso a essa investigação, o relatório da investigação preliminar, e eles se escondem. E aí o decreto 1454 de 2025 cita essa investigação preliminar, cita o relatório, mas nós que somos os maiores interessados não temos acesso a ela, e nós inclusive entramos com mandado de segurança para conseguir acesso a esse relatório. O senhor citou aí por mais de uma vez, olha, tem aí uma operação Abafa. Para proteger quem? Para proteger, parece que o banco, porque vai o secretário de gestão num programa de rádio, depois vai
o diretor do banco no mesmo programa de rádio e o mesmo programa de rádio não nos dá acesso. Aí depois editam o decreto 1441, na sequência o 1454, 1441 buscando uma agulha no palheiro, sendo que a gente está entregando o agulheiro inteiro, de mão beijadas para o governo, está dizendo, olha, está aqui, as irregularidades são essas, não tem cartão de crédito, não entregou cartão de crédito, não é um banco comercial, tem fraude no valor contratado e o valor creditado na conta do servidor, sem contar um rosário de outras irregularidades que aqui não dá tempo de fazer. E aí depois vem o 1454, que é o decreto que coloca o PROCON como protagonista desse grupo de trabalho, sendo que tem ali CGE e Ministério Público, inclusive a DECOM. Por que o PROCON? Não é um problema de relação consumerista, é um crime. E crime quem tem que combater é o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal e as forças policiais, e não o PROCON, com todo respeito ao PROCON, que eu acho que está ali de boi de piranha nessa história toda. Presidente, qual a orientação, então, agora para os servidores que estão nos acompanhando, estão aflitos com essa situação? Eu sei que um dos sindicatos já judicializou, entrou com uma ação civil pública. O que vocês pretendem fazer, já que o senhor indica que o PROCON não seria o órgão, né, ideal, o governo está fazendo essa força-tarefa aí com o PROCON, mas, na sua visão, não seria o melhor caminho? O que será feito, então, em diante, para tentar resolver isso? Cada servidor que tem contrato com esse Banco Capital tem que procurar o sindicato e buscar o seu contrato. Não assine novos contratos, como pessoas do banco estão entrando em contato com os servidores, é bom colocar isso ao vivo, buscando que as pessoas assinem novos contratos. Eu ouvi, inclusive, o termo recall de contratos. Recall de contratos não existe. Se eu tenho um carro com defeito, eu levo na concessionária para eles trocarem aquele defeito. Então, eles estão trocando os contratos. Isso é insistir no crime. E aí, agora eu vi a entrevista desse diretor do banco falando que eles estão mandando um link para as pessoas fazer o Face ID. Ou seja, eles colocarem a sua cara ali no celular e dar um ok para eles mandarem um novo contrato. Isso pode ser a legitimação da fraude. Então, o servidor precisa tomar muito cuidado, procurar o seu sindicato, procurar especialistas e buscar o seu contrato o quanto antes possível, porque pode estar havendo uma operação de fraude sobre as fraudes. E nós, inclusive, pode não, está havendo. Nós temos comprovação documental de que está havendo fraude sobre as fraudes. Nós temos documentos que comprovam um contrato com valor, com uma taxa de juros e depois emitiram um novo contrato daquele mesmo servidor com o mesmo número, só que com valores diferentes, taxas de juros diferentes. Isso é crime, gente. Isso não é um problema de relação de consumo. Então pode procurar o Simpaig? Pode procurar o Simpaig e os demais sindicatos, Simpol, Sindés, Sintap, Sintesmate, Sintema e a própria federação que está encabeçando esse trabalho de maneira coletiva e acreditando no trabalho iniciado pelo Simpaig, e a gente agradece muito. Só para encerrar, presidente, recall de contrato. Qual a pressa com o problema aí? Eu acho que é o próprio contrato. Eles querem trocar um contrato pelo outro para legitimar a fraude. E isso está demonstrando que é uma tentativa de anuviar, de prejudicar a transparência que você está tentando. Só para encerrar, Lúcio, o governo federal, diante de uma suspeita de fraude, demitiu o presidente do INSS e o ministro da Previdência. E o governo do estado edita decretos para tumultuar e não garantir a transparência por meio da Secretaria de Gestão de Planejamento. Eu entendo hoje que existe alguma coisa muito errada acontecendo na CEPLAG e é preciso ter uma visão muito clara dos crimes que estão sendo cometidos nesse momento. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, e em instante